No TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre a Coordenadoria de Controle de Receita, CCR, do tribunal que é responsável por planejar e realizar auditorias governamentais nas receitas do Estado e dos 91 municípios fiscalizados. O TCE do Rio de Janeiro criou uma estrutura exclusiva para fiscalizar as receitas. Para conversarmos sobre este tema, participam deste programa Jorge Eduardo Salgado Salles, titular da Coordenadoria de Controle da Receita, e Leandro Silveira Ramos da Cunha, assessor da CCR. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu gostaria de começar com o senhor Eduardo. Gostaria de saber exatamente como é que o TCE criou, em que momento ele achou que deveria criar a coordenadoria. Eu considero que houve dois fatores importantes para que essa estrutura fosse criada. A mudança da legislação, o avanço da legislação de controle, relativo ao controle da Receita, e um caso particular aqui do Estado do Rio de Janeiro. A LRF, vinda no início da década passada, alçou a Receita ao mesmo patamar de importância da despesa. No artigo 11, a LRF expressamente dispõe que a previsão, instituição e efetiva arrecadação das receitas dos entes públicos, isso passou a ser requisito essencial para a responsabilidade da gestão fiscal. E a Emenda Constitucional 42 de 2003, no inciso, introduziu o inciso 22 no artigo 37, dispondo expressamente que as administrações tributárias dos entes são essenciais para o funcionamento do Estado, né? E, então, essas duas mudanças na legislação já trouxeram essa visão de que a Receita era tão importante quanto a despesa, porque, historicamente, os tribunais de contas, o controle em geral, focava a sua atuação na despesa, porque é no gasto público, né, na destinação do dinheiro público que ficava mais evidente a importância da atuação do controle. Mas a gente tem que lembrar que, para que o Estado utilize os recursos, ele precisa primeiro arrecadar os recursos, né? Então, essa mudança de legislação foi importante. E aqui no Rio de Janeiro, no mesmo período, surgiu um escândalo do propenoduto, que foi umas denúncias de desvio na Secretaria de Fazenda do Estado, que foram investigadas por uma CPI criada aqui na Alerj. Essa CPI contou com a ajuda dos técnicos do tribunal, e essa ajuda foi decisiva para que essa CPI tivesse sucesso, que realmente os fatos fossem apurados, os responsáveis punidos. E a partir de então, da conclusão dessa CPI, houve uma recomendação para que o tribunal criasse uma estrutura, enfim, para que ele melhorasse esse controle, que não era, que era pouco, não só no Tribunal de Contas do Estado do Rio, mas em todo o controle, em âmbito nacional, inclusive. E o presidente do tribunal encaminhou uma mensagem aqui para a Alerj, e foi aprovada uma lei, a Lei 4.230 de 2003, criando os cargos no tribunal. Posteriormente, o presidente criou a estrutura, que hoje é a CCR. Quer dizer, foi um pioneiro e foi em 2004? Foi em 2004. E uma atitude pioneira mesmo. Uma atitude pioneira. Nenhum tribunal ainda tinha criado uma estrutura voltada para essa fiscalização. Na verdade, todos os tribunais faziam, de certa forma, o acompanhamento e a fiscalização da Receita, mas apenas no âmbito da gestão. Por ocasião das contas de gestão, eles abordavam tangencialmente a questão da Receita. O Tribunal do Rio foi o primeiro que criou uma estrutura para que se especializasse na fiscalização de como essa receita é arrecadada, ou seja, na atuação da administração tributária, que hoje é essencial. Segundo a Constituição, é essencial para o funcionamento do Estado. Na verdade, sempre foi. A Constituição apenas agora expressamente dispõe isso. Pois é, nesse caminho aí do pioneirismo do tribunal, quer dizer, como é que são as ações? Que ações o tribunal desencadeia para poder realizar esse trabalho? A principal atribuição da CCR é a realização de auditorias nas administrações tributárias dos municípios, né, e do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, fazemos acompanhamento da arrecadação dessas receitas do Estado e dos municípios jurisdicionados do tribunal por meio dos dados de atendimento à deliberação 247 e 246, que com base nessas informações a gente subsidia o planejamento de nossas auditorias, né?
O acompanhamento da Receita do Estado também é uma outra atribuição da CCR. Nós encaminhamos trimestralmente à Alerj a análise da Receita do Estado, né, por força até de uma lei estadual. É a mesma lei, né, Eduardo? A mesma lei que criou. 4.230 de 2003. Realizamos também cursos na Escola de Contas, de gestão do Tribunal de Contas, aprimorando ainda mais esse caráter orientador do Tribunal de Contas, né? São cursos voltados para o nosso trabalho de auditoria, né? Então, em suma, são essas atividades que a CCR realiza. O que foi constatado a partir dessas auditorias feitas no Estado e nos 91 municípios ligados à questão do ISS? O que mais os senhores observaram? Essas auditorias do ISS foram realizadas em 91 municípios do Estado em 2014. Sim. Uma metodologia nova que o Tribunal está utilizando para tentar ampliar o controle, né? Ampliar o escopo do controle, abarcar todos os municípios em um único exercício. A CCR realiza auditorias desde 2004. Desde então já realizou auditorias em todos os municípios. São muitos os problemas que a gente encontra, né? A gente realiza auditorias, os objetos das auditorias são, eles são a administração tributária, mas a administração tributária de vários impostos, de vários tributos. Então, temos as taxas, temos o ISS nos municípios, né? O IPTU, ITBI, né? A contribuição sobre a iluminação pública. No Estado, a gente tem o ICMS, que é muito complexo, a estrutura do Estado é muito complexa, né? Então, assim, se a gente fosse elencar aqui, a gente podia elencar os principais problemas, vão desde a ausência de legislação que subsidia a cobrança do tributo, porque todos os tributos têm que ser cobrados por lei. Mas, por incrível que pareça, em alguns municípios, em algumas situações, as leis não autorizam determinada cobrança, ou as leis não são... não estão compatíveis com as normas gerais que cercam, por exemplo, o ISS, né? São aspectos que a gente aborda em nossas auditorias. Né? O que a gente também diagnostica, nosso diagnóstico, é que a fiscalização do imposto ele é precário ainda, né? Embora a LRF, que trouxe essa importância da Receita, já tem mais de uma década de existência, a gente, por exemplo, com base nas informações da deliberação 247, em 2012, 74% dos municípios não havia realizado nenhum tipo de fiscalização no ISS. Esse foi um dos motivos até para a gente escolher, né, eleger o ISS como um tema, né? E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de competência do município, ele é a principal fonte de recurso, fonte própria de recurso para o município, né? Então, e mesmo assim, outro dado importante que também foi um aspecto que fez com que elegêssemos o ISS. Só em 2013, os municípios fluminenses, né, ele arrecadou aproximadamente 2,5 bilhões de reais. E com a fiscalização ainda muito embrionária, vamos dizer assim, né? Então a gente vislumbra, né, com a nossa atuação, que tem realmente ainda um potencial exploratório, ainda arrecadatório, podemos dizer assim, que faz com que, né, os municípios, com maior arrecadação, incrementando a sua receita, possa prestar melhores serviços básicos, como saúde e educação. Então, e só para complementar, na ocasião da escolha do tema, né, porque a gente tem que escolher um tema para o ano, né, coincidiu de ter o caso da corrupção que houve, o escândalo que houve na Prefeitura de São Paulo, envolvendo o ISS, né, de desvio de dinheiro, de corrupção. Então, e o diagnóstico, a causa desse problema foi a fragilidade no controle do imposto, do ISS. Então, esses foram os motivos da gente poder escolher o ISS para... Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já já com o TCE Notícia.